Sinto abatida a minha alma. Eu sinto que alguma coisa no meu coração não vai bem. E é aqui, meus queridos irmãos, que um dos pontos mais críticos que eu encontro em relação às pessoas que estão sempre ouvindo autoajuda e buscando autoajuda. Porque o salmista está falando, a minha alma está batida. A autoajuda às vezes me parece aquele mecanismo que a gente parece não perceber que existe, mas que a gente tenta fazer ele existir. Que a gente chega e diz para o defunto, viva, ande. Mas como? Eu estou abatido. Vou tirar fonte de onde? De onde eu vou tirar energia? Eu não tenho mais. O meu coração não consegue. A minha alma, eu sinto um abatimento interior. O meu coração está absolutamente down. De onde é que eu posso buscar socorro? E nessas horas, meus queridos irmãos, se a gente não entender o amor de Deus, a gente está enrolado. Eu pastoreei uma igreja em Salt River, nos Estados Unidos. E depois que eu saí de lá, um outro rapaz se converteu nessa igreja. E ele se empolgou demais com o evangelho, com as coisas do evangelho. Ele estava muito encorajado com tudo que ele estava vendo Deus fazendo no coração dele. E falando para o pastor, eu queria visitar com o senhor. Quando o senhor for visitar alguém, me chama, eu estou disponível, pode contar com o meu tempo. E o pastor então começou a chamá-lo um dia. Eles foram na casa de uma pessoa que estava muito prostrada, muito abatida, muito desencontrada. E aquele pastor então, aconselhando aquele irmão, tentando ajudar aquela pessoa, e lá pelas tantas ele diz, bem, então nós vamos orar, vamos pedir a graça de Deus para a vida de vocês, e eu vou pedir ao meu irmão aqui, recém-convertido, para fazer uma oração. Ele nunca tinha orado em público, e aí ele se percebeu muito desencontrado para orar em público, mas ele sabia que orar era falar com Deus, ele disse, eu vou falar com Deus. E ele então começou dizendo, Deus, muito obrigado porque o Senhor está aqui nesse lugar, muito obrigado pela sua presença aqui nessa casa. Ó Deus, tem misericórdia desse brother aqui que está down, né? É a única coisa que veio na cabeça dele. Tenha misericórdia desse brother que está down, né? Esse irmão que está caído. Às vezes é exatamente isso que a gente percebe. A gente fala, não, irmão, levanta, vamos lá. Como? Eu sinto um abatimento interior. Não é uma questão de opção, não estou optando por essa vida, por esse estilo de viver, não. Eu simplesmente não estou conseguindo encontrar força em nada. E a autoajuda agora não vai ajudar nada, porque você não tem nem auto, quanto mais ajuda, né? Então a coisa fica muito complicada. Agora esse texto aqui é interessante porque ele vai nos falar de algumas alternativas que o salmista vai buscar na presença de Deus para encontrar a resposta para a alma dele. Vamos tentar ver algumas coisas que para mim são extremamente importantes aqui nesse texto. No versículo 6 ele fala, sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me portanto de ti. Meus queridos irmãos, a primeira coisa que ele faz para resolver essa situação de abatimento e a sensação de abandono de Deus é usar o maravilhoso recurso da memória de fé. Aliás, alguém disse que gratidão é o amor contemplando o passado. Uma das melhores definições de gratidão que eu já vi. Gratidão é o amor contemplando o passado. Pois é exatamente aqui na memória que ele vai buscar o recurso para ele resolver a dor que ele está enfrentando. Ele fala, Senhor, eu sinto abatido a minha alma e portanto eu lembro de ti. Por estar nesse abatimento eu quero me lembrar do Senhor. Eu quero usar a minha memória para lembrar aquilo que o Senhor já fez para comigo. Aí ele fala nas terras do Jordão, no Monte Hermon, no outeiro de Mizar, eu me lembro de ti, Senhor. Ora, todos esses lugares aqui, Jordão, Hermon, Mizar, são lugares em que o salmista experimentou grandes livramentos, ou que houveram grandes livramentos de Deus na história do povo de Israel. O que ele está querendo dizer? É o seguinte, já houve situações anteriores, complexas, dificílimas, em que a gente olhava para a situação e a gente não via saída. Mas nestes lugares absolutamente desolados e sem perspectiva, ali o Senhor manifestou a tua bondade. Portanto eu quero lembrar do que o Senhor fez por nós nesses lugares. É o bom uso da memória. O problema da igreja é que a igreja é desmemoriada. Já se acusou o Brasil de ser desmemoriado também, e em parte eu concordo, mas acho a igreja muito desmemoriada. Acho que nós somos muito desmemoriados. Nós experimentamos graça de Deus,
livramento de Deus, manifestação da bondade de Deus. Para quê? Porque amanhã a gente já não se lembra mais do que Deus fez. E aí quando a gente tem a nova luta para enfrentar, o que acontece? A gente não lança mão desse fato do que Deus já fez na história para articular a nova estratégia nossa em relação ao futuro. O que a memória tem que fazer conosco? A memória tem que nos conduzir com esperança ao futuro. O meu passado tem que ser o substrato da minha existência, que me leva a olhar para o futuro com esperança e com fé e dizer, é por aqui que eu vou. Por quê? Porque eu já passei por esse lugar antes, e Deus já revelou a sua bondade. Quer ver um exemplo? Davi chegou, o exército de Deus estava sendo desafiado pelos filisteus, de forma particular por um homem com um tamanho descomunal, chamado Golias. Quando ele ouve aquele homem desafiando o povo de Deus, ele fala, quem é que esse cara está pensando que é? Ele está desafiando não um exército comum, mas ele está desafiando o Senhor dos exércitos. E aí ele se apresenta para guerrear contra Golias, que estava querendo encontrar um homem valentão para lutar com ele. Quando ele vai ali, as pessoas começam a ironizar dele. As pessoas começam a zombar dele. Você é um menino, vai enfrentar um guerreiro desde a mocidade? Você é um franguinho d'água, vai enfrentar esse cara que é guerreiro aí, acostumado a dar pancada e matar um monte de gente? Não vai não. Sabe o que ele fala? Ele fala, Deus já me livrou de um urso, Deus já me livrou de um leão, e se Deus quiser Ele pode me livrar também de um gigante. Então eu vou, por quê? Porque eu já tive experiência com Deus. Eu já vi Deus palmilhando, caminhando, atravessando a minha história. Já vi Deus intervindo na minha família, já vi Deus intervindo no meu coração, no meu caminhar. Por isso eu posso agora lutar com a nova força, porque eu sei que esse Deus que me livrou lá atrás pode me livrar ali na frente. Nós precisamos fazer isso, meus queridos irmãos. O que nós precisamos fazer? Use a memória para te conduzir à esperança. Não foi isso que Jeremias falou também, quando estava lá, vendo a cidade desolada de Jerusalém? Ele diz uma coisa maravilhosa, em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Quero trazer, onde? A memória. O que me pode dar esperança? Olha o mecanismo, como é interessante. Eu trago a memória, ou seja, eu puxo o meu arquivo aqui, para que nesse arquivo aqui eu perceba o que me dá esperança ali na frente. É isso que o salmista está fazendo. Este momento particular da minha existência é um momento de abatimento, de prostração. Parece que Deus me abandonou, mas tem uma coisa: eu já vi Deus em ação, eu já vi Deus agindo na minha história. Portanto, a partir desse pressuposto, dessa realidade, eu vou caminhar com fé. Por quê? Porque a minha memória é o melhor substrato da minha esperança. É através dela que eu posso olhar para o futuro e dizer, Deus está ali. Eu não estou entendendo nada do caos que está aqui, mas eu sei uma coisa, já vi Deus agindo. Deus já fez. Eu não sou uma folha ao léu, eu não sou uma folha soprada pelo vento que não chega a lugar algum. Não, eu sou amado do Pai, eu sou filho querido de Deus, e Deus já fez livramento, Ele vai continuar fazendo. E meus amados irmãos, eu acho que o grande problema nosso está sendo que a gente não lembra. Não lembra. Lembra do velho hino que cantava assim, dizendo, conta as bênçãos, diz, e quantas são? Conta. 1, 2, 3, vai contando, e verás surpreso quanto Deus já fez. Você vai ficar surpreendido ao perceber o quanto Deus já fez. Para que Ele fez? Para se perder no arquivo da sua memória? Para ficar lá atrás do seu passado? Para você viver só dessas lembranças? Não! Memória é para te jogar para frente, meu querido. E aqui está um outro perigo sério quando a gente fala de memória. É que nós temos um outro lado aqui meio complicado da memória. É que há pessoas que usam a memória só para saudosismo. O que eu quero dizer com isso? Elas só usam a memória, e parece que o salmista começa a cair nisso aqui. Quando ele fala, ele começa dizendo assim, eu lembro-me dessas coisas, dentro de mim se me derrama a alma. Está aí no versículo 4.
de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Eu estou lembrando das coisas, mas olha o que está fazendo aqui agora. Essa proposta dele aqui é diferente da proposta que logo em seguida ele traz. Porque nesta proposta do versículo 4, ele está dizendo o seguinte: eu vou viver de memória. Há muitas pessoas que se tornam saudosistas da fé. Deus parece alguém aposentado. Fez, mas não faz mais. Deus é alguém que já interviu, mas não intervém. Deus era vivo, mas agora é um Deus morto. Deus podia fazer, mas agora não faz.